Hoje a gente vai mergulhar num tema complexo, que atravessa culturas, atravessa a história e que molda sociedades e cada um de nós de formas que, muitas vezes, a gente nem percebe: a repressão sexual. E a pergunta que vai guiar a nossa análise é bem direta. O que de fato acontece quando a sexualidade é silenciada? A resposta para isso, olha, nos leva por caminhos bem surpreendentes, que vão desde a psicologia de uma pessoa até as leis de um país inteiro. Certo, então vamos direto ao ponto. Para começar, o que exatamente é repressão sexual? Em essência, é um estado que impede alguém de expressar a própria sexualidade. Agora, o ponto-chave aqui é que essa barreira nem sempre vem de fora, sabe? Tipo leis ou pressão social. Muitas vezes ela é interna, ela vem de sentimentos como culpa e vergonha que a própria pessoa carrega. Ok, com essa definição mais clara, a próxima pergunta é: como isso funciona em uma escala maior? De que forma as sociedades criaram mecanismos para controlar a sexualidade das pessoas? Bom, se a gente olhar para a história, duas das nossas maiores instituições, a religião e o casamento, foram as principais reguladoras. Por séculos, elas que estabeleceram o que era considerado um comportamento sexual aceitável, basicamente moldando a expressão individual para servir a um ideal coletivo de ordem, de continuidade. E essa ideia, claro, nos leva direto a Sigmund Freud. Embora muitas das teorias dele hoje sejam vistas como datadas ou até não científicas, ele propôs uma ideia muito poderosa: a de que a própria civilização exige que a gente reprima nossos instintos. Para ele, viver em sociedade significava, por definição, travar uma batalha interna constante contra nossos desejos mais básicos. Mas olha, a repressão nem sempre é uma coisa sutil. Às vezes, ela vai muito além de normas e sentimentos de culpa e se manifesta da forma mais brutal que existe: a violência física, usada como uma ferramenta de controle absoluto. Mais de 125 milhões. É um número que é difícil até de processar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a estimativa de meninas e mulheres vivas hoje que foram submetidas à mutilação genital feminina. A MGF é um dos exemplos mais brutais de repressão física. É a remoção de genitais por razões não médicas, e a motivação por trás disso está ligada ao controle da sexualidade feminina. Garantir a virgindade antes do casamento e a fidelidade depois, muitas vezes com o objetivo claro de reduzir o desejo sexual. Não é à toa que é universalmente condenada como uma violação gravíssima dos direitos humanos. Outra forma extrema de violência são os chamados crimes de honra. Nesses casos, uma pessoa é assassinada pela própria família com a justificativa de que teria manchado a honra do grupo. E a suposta violação é quase sempre de natureza sexual, podendo ser desde um relacionamento não aprovado até o fato da vítima ter sofrido um estupro, numa inversão de culpa que é simplesmente trágica. Saindo um pouco desses exemplos mais extremos, vamos agora ampliar o nosso olhar. A repressão sexual não é uma coisa só. Ela se manifesta de jeitos muito diferentes ao redor do mundo, sendo moldada pela cultura, pelas leis e até pela economia de cada lugar. E esse panorama global é fascinante. Se a gente olha para a Rússia, por exemplo, a gente vê um legado de tabus da era soviética sendo reforçado por leis modernas contra a tal propaganda gay. Na China, é um paradoxo, uma enorme revolução nos costumes sexuais que acontece ao mesmo tempo em que os direitos para a comunidade LGBT continuam bem limitados. Já no Japão, a repressão toma uma forma inesperada, ligada à cultura de trabalho exaustiva e ao estresse da economia que acabam impactando diretamente a vida íntima das pessoas. E nos Estados Unidos, o campo de batalha é outro: o debate sem fim sobre educação sexual focada só em abstinência contra o acesso a métodos contraceptivos. O que tudo isso mostra é que não existe um jeito único de repressão, mas vários. Agora, vamos trazer o foco do global de volta para o pessoal. Como a repressão sexual pode se manifestar dentro de uma pessoa? Quais são os sinais, os sintomas psicológicos? Os efeitos internos podem ser devastadores, sabe? Eles vão desde a falta de interesse ou de atração sexual, passam por sentimentos de vergonha e angústia ligados ao sexo, e chegam a uma culpa muito profunda depois de qualquer ato. E muitas vezes isso se manifesta na pessoa acreditando que o próprio corpo é indigno de prazer. E o mais complexo, talvez, é que esses sentimentos ficam tão internalizados que a pessoa começa a achar que eles são parte natural de quem ela é. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Toda sociedade tem normas, é claro, mas em que ponto essas normas deixam de ser saudáveis e se tornam uma forma de repressão prejudicial para o indivíduo?
Encontrar esse equilíbrio entre a vida em comunidade e a liberdade pessoal, bom, parece que continua sendo um dos nossos maiores desafios.